trama estudada. Quando eu faço um desenho esquemático dessa feição, o que eu tenho? Aquela que estava em coloração roxa, que é a suíte Carnoió, ela é muito afetada por essa tectônica D2, e o que eu observo naquela região? Dobras F3, que na verdade flexionaram dobras F2, então tem um padrão de interferência aqui, mas como os eixos dessas eições são oblíquos, esse de interferência regional não é aquele dobras em laço ou padrão tipo 3 do Hansen, como havia falado. Ele é um padrão de interferência que se assemelha a algo intermediário entre tipo 1 e tipo 2, observado em escala de mapa, mas não necessariamente representado em escala de afloramento. Então, quando eu combino isso com as zonas de cisalhamento, eu vejo que essa rotação de estruturas ela é provocada pelo fluxo deformacional associado a essas zonas de cisalhamento. Tanto essa zona de cisalhamento de posicionamento cinemática sinistral, quanto essa de cinemática destral. A combinação dessas duas zonas de cisalhamento, atuando ao longo dessas estruturas formadas anteriormente, promove essa mudança de geometria e esses padrões de interferência. Não necessariamente são fases de deformação tão bem explícitas, mas pode ser uma deformação progressiva, ou seja, padrões de interferência gerados pela deformação progressiva associada ao desenvolvimento de zonas de cisalhamento. Mas o fato é que essa foliação tem a sua estrutura modificada. Bom, se eu falar aqui do que é a fase 3, né, vamos simplificar uma fase 3. Então, tenho dobras, tá, de íngreme, em torno de 70 graus. Elas podem migrar para as superfícies até verticais. Elas têm uma leve assimetria. Em geral, nas rochas gnáissicas ou nas rochas schistosas, eu tenho uma simetria nas dobras muito marcante, cheio de dobras parasíticas. Eu consigo identificar dobras parasíticas em S, em Z, em M, dependendo de qual dobra eu estou abordando, e isso é muito comum nessas feições. Uma feição muito característica é a transposição da foliação S2, essa que está dobrada, para a foliação S3 milonítica. Então, aqui eu tenho as duas foliações. Eu tenho a foliação S3 se desenvolvendo paralela à superfície axial dessas dobras, e essa foliação S2 sendo completamente transposta pela zona de cisalhamento, essa aqui é a zona de cisalhamento Boa Vista, está sendo completamente transposta, gerando uma superfície milonítica. Então, essa transposição, esse controle de superposição de estrutura, permite que a gente faça uma organização geométrica, até em fase de deformação, mas a gente tem que ter um certo cuidado nessa abordagem. É claro que eu tenho aí uma distribuição uniforme de todas essas superfícies S3, tanto ela S3 paralela ao plano axial de dobras, como aquela milonítica, né, distribuída em toda a área, isso é um padrão preferencial, veja que aqui eu estou trabalhando com ela totalmente junto. E se eu trabalhar somente com as lineações de estiramento, somente com as lineações de estiramento associadas ao evento D3, ou seja, as lineações de estiramento associadas à formação de zona de estiramento, eu tenho também uma diferença no caimento dessas lineações. Aqui um tratamento estatístico feito com a obliquidade, não necessariamente só o caimento, mas com a obliquidade dessas lineações de estiramento, e eu tenho uma variedade da obliquidade de lineações de estiramento. Isso tem uma implicação, porque os modelos de formação de zonas de cisalhamento, para a formação de zonas de cisalhamento em sistemas transcorrentes, implicaria uma lineação de estiramento próximo da horizontal. Quando eu tenho essa combinação de estiramento horizontal com lineação de estiramento oblíqua ou com uma certa declividade, isso nos mostra que eu estou fugindo um pouquinho daquele modelo tradicional de sistemas transcorrentes. Bom, essa complexidade de formação de zonas de cisalhamento e formação de dobras, o que é muito frequente na área é observar as relações de interferência entre as fases D2 e D3, ou seja, dobras F2, são redobradas em F3, claro, mudando completamente o posicionamento da superfície axial das dobras F2 e um padrão específico dessas dobras F3, tanto por caso nessa figura na porção superior do slide, quanto na inferior. Então, sou capaz de identificar a trama completamente modificada em função desse redobramento das estruturas.
Essa complexidade estrutural, com esses padrões de interferência muito característicos entre a fase D2 e a fase D3, pelo menos nesta abordagem aqui, gera uma complexidade muito grande ao abordar as zonas de cisalhamento. Por quê? Porque as minhas lineações, não as minhas, mas as das zonas de cisalhamento, as lineações de cisalhamento paralela aos eixos das dobras F3. Isso é muito marcante em toda a área. Quando eu consigo identificar isso, ou seja, o paralelismo entre eixo de dobra, que está em amarelo, eu espero que vocês tenham conseguido ver, está um pouquinho ruim em termos de definição, e lineações de tiramento. Então, assim, o que é amarelo, que é amarelo, eixo de dobra. O que é vermelho, lineação de tiramento. E esse paralelismo entre essas feições nos remete a um tipo de dobramento específico. Lembrar quando eu chamei a atenção para o deslocamento naquela figura do livro de microtectônica do Pache e do Tro de 1998, ali a formação específica de dobras formadas com um eixo paralelo à lineação de tiramento. Então, se realmente esse modelo de formação de dobras em cortina foi efetivo para a área de estudo, eu posso criar um desenho, ou seja, um modelo para a minha abordagem, onde essas duas superfícies aqui seriam a zona de saneamento principal, chamada de zona de saneamento cochichola, lá naquele mapa geológico. Tá? Aqui eu tenho as minhas F2 redobradas por F3 e a semelhança de uma cortina, essas dobras têm a sua posição modificada, ou seja, o eixo é rotacionado preferencial para oposição, para o local da zona de saneamento cochichola, e esse paralelismo entre eixos de dobras e lineações de charamentos na superfície milonítica é causado por esse modelo de formação de dobras e cortina. Tanto que isso pode acontecer tanto para as dobras formadas associadas ao saneamento cochichola, mas também para aquelas zonas de saneamento de orientação NSW. Tá? Como eu já avancei muito, mas muito no tempo, eu vou tentar o mais breve possível com as zonas, porque elas são muito simples de serem identificadas. Algumas zonas de saneamento Boa Vista, zona de saneamento Carnoió, zona de saneamento Inácio Pereira, zona de saneamento com o Cruzeiro do Nordeste, zona de saneamento Cochichola. Vamos trabalhar especificamente com 4 zonas de cisar, e aí vocês vão ver as principais diferenças entre elas. As principais diferenças são necessariamente na orientação da posição geométrica. Então, a zona de saneamento Boa Vista, ali posicionada a noroeste da área, tá? Então, eu tenho indicadores de campo típicos de rotação sinistral, feições de tipo SC, travada em campo, certa componente ducto-hulct, ou seja, significa que essa zona de saneamento, pelo menos essa feição observada, ela não foi formada em temperaturas tão elevadas, a semelhança do caso inferior, eu consigo identificar muito tipo de rotação, e se eu for para a escala microscópica também, essas feições são observadas com muita facilidade. O que é marcante na escala microscópica é um teste, pelo menos, ou algo semelhante a isso, com a temperatura de desenvolvimento desses milonitos. Eu tenho um milonito a temperatura deformando a ductio-rúptio, fiorando feições de dominó, migração dos grãos em fitas de quartzo, mostrando feições de baixa temperatura, formação de feldspático, porfiroclástico com uma estrutura borda, núcleo, eles estão nucleados com uma recristalização na sua borda, e alguns desses porfiroclastos com desenvolvimento de mimequita de maneira assimétrica, ou seja, nos cantos opostos, canto superior esquerdo, canto inferior direito, denotando uma temperatura um pouquinho mais elevada, operaria para essa questão. Então, a de temperatura para a formação desses milonitos, isso é observado com uma certa frequência nessas zonas de cisalhamento. A zona de cisalhamento Carnoió, ela tem feições de campo também marcantes, né? Uma simetria sinistral, zona de cisalhamento do tipo, feição do tipo C, uma curvatura aqui na feição do tipo A, uma banda de cisalhamento típica, sinistral, aqui uma rocha bem mais inclinada, mas eu pedi a boa vontade de vocês de ver que eu tenho uma curvatura dessa foliação sendo truncada no topo e na base
também com cinemática sinistral, mas na escala microscópica essas feições do tipo SC e C' são muito mais marcantes, muito características, mostrando também essa movimentação sinistral. Tá? Então, nesse tratamento com temperatura um pouquinho mais baixa do que a anterior, mas sempre com cinemática sinistral. Se eu fizer uma abordagem na zona de saneamento e na aspireira, essa é um pouquinho mais complexa do que as outras, porque além de eu observar mudanças na orientação da alineação de estiramento, ela pode aparecer com geometria oblíqua ou pode aparecer horizontal, tá? E sempre eu observo, seja em cortes oblíquos, a alineação de estiramento, ou em cortes paralelos, a cinemática sinistral é predominante, usando aí aqueles indicadores cinemáticos tipo SC ou SC'. É claro que essa zona de saneamento ela tem uma certa complexidade, porque existe talvez uma influência da temperatura da rocha ou desse granitóide, o granitóide com piroxênio, anfibólio. Então, esse anfibólio e piroxênio deformados plasticamente denotam temperatura elevada para a formação dessa zona de cisalhamento, sempre com feições do tipo SC ou SC', denomática sinistral, feições tipo S' no seu direito aqui, mostrando uma cinemática sinistral, feições tipo SC e SC', também mostrando cinemática sinistral em praticamente toda a feição, mas algo que chama muita atenção nessa rocha é algumas porções de deformação rúptil ou rúptil-dúctil, mostrando a formação de brecha na escala microscópica. Isso chama atenção, a zona de saneamento trabalhou realmente com uma temperatura um pouco mais elevada, já que deformou o anfibólio, mas também teve algo de reativação associada a ela. Essa zona de saneamento ela é muito complexa. Eu vou voltar aqui. Tem uma série de perfis e seções geológicas ao longo dessa zona de saneamento. São seções geológicas esquemáticas em porções específicas. E o que chama atenção nessas seções geológicas é a geometria da foliação S2, comparada aqui com a zona de saneamento e na aspireira, tá? E veja que eu tenho uma mudança na geometria dessa foliação S2, gerando uma estrutura sinformal, e essa estrutura sinformal perdendo a sua característica quanto mais a sudoeste eu caminho ao longo dessa zona de cisalhamento. Para simplificar essa zona de cisalhamento, tem um modelo esquemático, e muito esquemático, associando as zonas de cisalhamento, né? Zona de cisalhamento cochola de cinemática destral, zona de cisalhamento inaspireira de cinemática sinistral, e combinando a geometria sinformal das vórtices encaixantes desse granitóide, e correlacionando aí a alineação de estiramento ou a mudança da alineação de estiramento a um possível mecanismo dentro desse plutão granítico, na qual, na interpretação feita nesse trabalho, ele é sim cisalhamento, isto é, das feições sem evidências de deformação plástica, ou seja, predomina fluxo como feições tipicamente geradas por deformação no estado sólido associada às zonas de cisalhamento, o que nos leva ao entendimento que esse alojamento ele é sim desenvolvimento dessas zonas de cisalhamento. A zona de cisalhamento cochola, de maior extensão na área, também tem feições tipicamente associadas à zona de cisalhamento, muitos milonitos, uma alineação de estiramento muito bem desenvolvida, formando feições de tipo SC, provavelmente formada em baixa temperatura, tá? Tanto no caso de afloramento, como em detalhe em amostra de mão, mostrando feições de tipo C' desenvolvida, mostrando também cinemática destral. Na escala microscópica, as feições são tipicamente de baixa temperatura, muscovitas sim cinemática, mostrando geometria do tipo meio destral. Fosfatos potássicos gerando feições dominó com rotação destral e rotação sinistral antitética, e, claro, uma série de feições em bandas de cisalhamento assimétricas de destral, de tipo C' e SC, em observações gerais na lâmina. Então, há uma caracterização muito tranquila da cinemática dessas zonas de cisalhamento, e contraste entre temperatura dessas zonas de cisalhamento de formação. Tá?
Bom, se a gente puder avançar mais um pouquinho, qual é a relação dessa zona de saneamento com essa figura aqui, que é um pluton granítico, a formação monogranítica, que é chamado de pluton marinho. Observar ao longo de todo esse pluton, ele tem pouquíssimas evidências de deformação. Predomina em boa parte dele fluxo magmático, tá? Fluxo magmático sempre de orientação leste-oeste, isso é muito marcante, com alguma obliquidade em algumas regiões, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, são orientações preferenciais de forma dada pela orientação preferencial dos feldspatos potássicos, mas quando eu detalhe, em alguns afloramentos, eu vejo que eu desenvolvi feições de baixa temperatura, ricas em cloreto, são milonitos de baixa temperatura que dá uma rotação característica destral para esse granitóide, e ele muito colado à zona de cisalhamento, ou seja, em contato com a zona de cisalhamento cochichola. Então há um predomínio, claro, de fluxo magmático, mas algumas feições que remetem à deformação no estado sólido. Algumas são muito interessantes, eu tenho um contraste das faces desse granito, uma face porfirítica, uma face granular, onde na face porfirítica eu vejo uma orientação preferencial dos fenocristais, em contraste com o contato observado entre essas faces equigranular e faces porfirítica. Significa que eu tenho um fluxo magmático em contraste com essa orientação das faces. Se eu fizer uma interpretação da orientação desses cristais, que denotem fluxo magmático, algumas coisas com feições cumuláticas, em contraste com o contato das faces, natural uma rotação destral dada no fluxo magmático. Isso poderia estar associado durante o alojamento desse Plutão, ainda tinha o efeito da cinemática associada à zona de cisalhamento. Suposição. Bom, finalmente, qual é a relação geométrica do cisalhamento cochichola entre Inácio Pereira e esse Plutão marinho? Se eu pegar aquele mesmo feição de mapa e trouxer com um desenho esquemático, eu tenho uma zona de cisalhamento sinistro a noroeste do Plutão marinho, uma zona de cisalhamento destral ao sul dele, e uma zona de cisalhamento sinistral posicionada a nordeste. Se eu combinar o movimento associado dessas zonas de cisalhamento com a presença do Plutão marinho, eu percebo que eu tenho um regime transtrativo local, justamente na região onde o Plutão marinho ocorre, essa rocha granitoide, e na região de contraste entre zona de saneamento Cochichola e zona de saneamento Inácio Pereira, um sítio transpressivo, dado pela movimentação cinemática entre essas duas zonas. E essa região específica entre as duas zonas dominada por muitas dobras, por dobramentos muito marcantes em toda essa região. É claro que eu tenho aqui em interpretação a análise possível para esse alojamento ou possível alojamento do Plutão marinho associado à zona de cisalhamento. Então, para que a gente possa finalizar, o Arthur já deve estar querendo me matar, obviamente, para a gente possa finalizar, vamos dar um detalhe na região de estudo. Então, uma série de zonas de cisalhamento, a zona de cisalhamento de orientação leste-oeste cinemática destral, zona de cisalhamento NSW de cinemática sinistral. Isso é muito comum no domínio tectônico central, essa organização cinemática das zonas de cisalhamento, embora existam algumas zonas de cisalhamento com cinemática um pouco distinta, mas predomina esse tipo de feição. E a área estudada, ou pela área que vocês estão aqui comigo, tem exatamente essa característica. Zonas de cisalhamento destrais combinadas com zonas de cisalhamento sinistrais e elas conectadas entre si. A primeira abordagem que eu deveria fazer é dizer que essas zonas de cisalhamento destrais são mais jovens do que as zonas de cisalhamento sinistrais. O problema em fazer esse tipo de abordagem, embora ela seja muito sugestiva pelo contorno e mapa, é que quando eu vou ao campo, eu não encontro essas evidências de superposição entre as zonas de cisalhamento sinistrais e destrais. O que eu encontro na região de contato ou de conectividade entre as duas zonas de cisalhamento é que a zona de cisalhamento sinistral se paraleliza à zona de cisalhamento destral
e ali, naquelas regiões de conexão, há uma frequente mudança do comportamento da alineação de estiramento e uma variação muito grande. Ela deixa de ser especificamente de baixa obliquidade e se torna de obliquidade mais elevada nessas zonas de conectividade. Então é difícil dar esses critérios de superposição no campo, e na ausência desses critérios de superposição, a gente não deve dizer, nesse momento, que elas foram formadas em estágios diferentes, pelo menos pensando em critério de superposição. Tá? Existem vários modelos para a formação de zonas de cisalhamentos conjugadas, se é que realmente formadas ao mesmo tempo. Esse desenho esquemático que vocês vão acompanhar agora, ele é baseado num modelo numérico, tá? Feito por Ellow, um suíço, muito conhece as zonas de cisalhamento conjugadas, e na abordagem dele, ele sugere que essas zonas de cisalhamento elas podem se formar ortogonais entre si, tá? Ou próximo disso, na qual a direção de encurtamento, não necessariamente a direção de compressão máxima, σ1, mas a direção de encurtamento associada ao desenvolvimento dessas zonas de cisalhamento, elas poderiam, essa direção de encurtamento estaria, vamos dizer assim, na zona de bissetriz, no ângulo formado entre essas duas zonas de cisalhamento, e se isso evoluir ao longo do tempo, essas zonas de cisalhamento evoluírem, eu teria uma rotação tanto da trama planar mais antiga, que está aqui com em azul, e essa direção de encurtamento ela mudaria ao longo do tempo, isso promoveria, talvez, a formação de zonas compressivas, zonas de empurrão associada ao mesmo evento. Isso é difícil de separar no tempo. E, claro, eu promoveria a rotação dessas zonas de cisalhamento, tornando aquelas zonas de cisalhamento que antes eram norte-sul próximas da orientação NSW, e, claro, geraria também modificações na orientação dessas zonas de cisalhamento leste-oeste. Então, se o modelo funciona, o que eu teria entre zonas de cisalhamento NSW de cinemática sinistral? Eu promoveria a rotação, ou seja, um fluxo rotacional e a modificação do padrão geométrico das estruturas, como observado no domínio estrutural 2, no domínio estrutural homogêneo. Então, aquela rotação expressiva daquelas estruturas S2 é causada pelo fluxo deformacional combinado entre duas zonas de cisalhamento sinistrais paralelas entre si. Esse fluxo deformacional ele pode ser ainda mais complexo, gerando zonas de cisalhamento de orientação WNWSE, como a zona de cisalhamento Inácio-Pereira, e sítios transpressivos locais, e, claro, zonas de cisalhamento leste-oeste, com mudança na sua geometria final. É claro que essas zonas de cisalhamento elas são importantíssimas para estabelecer esses modelos estruturais. É muito provável que esse abordado aqui esteja equivocado. O que a gente tem que fazer é, a modelos estruturais, a menor quantidade de erros possíveis, tá? De forma que a gente tenha modelos mais elaborados para entender qual é a dinâmica de formação dessas zonas de cisalhamento na zona central da província Borborema. Se isso estiver certo, se esse modelo estiver certo, esse fluxo deformacional acaba promovendo uma extrusão lateral de orientação leste-oeste ou oblíqua, associada a uma deformação eminentemente transpressiva. Tá? Agora, embora ela seja de característica transpressiva, eu tenho sítios transextensivos e correntes, de forma que eu absorver toda a deformação associada a essas zonas de cisalhamento. E, finalmente, se eu agrupar todas as estruturas observadas, os dobramentos, combinado com essas zonas e posicionar isso em tensões, eu tenho uma região de complexidade estrutural muito elevada, na qual combino formação de dobras, muda essas dobras, gerando padrões de interferência, modificando tramas planares pretéritas e combinando isso com uma série de zonas de cisalhamento de cinemática distinta,
promovendo uma complexidade estrutural e, claro, deformacional na província do Borborema, na qual a gente tem ainda muitas questões a serem respondidas para a evolução dessa região, embora a gente tenha evoluído bastante, principalmente na cronologia desse evento. Eu falei com vocês que, no meu entendimento, a zona de saneamento ela tem uma certa... A zona de saneamento Cochola é essa aqui, ela tem uma certa relação com o Pluto Marinho. O Pluto Marinho tem uma idade de 552 milhões de anos. Essa reativação ou essa qualidade da deformação cisalente nesse período tem sido observada em outras zonas de cisalhamento, né? Principalmente no Patos. Outros trabalhos feitos na zona de cisalhamento Cochola, a leste da área estudada, demonstram que moscovitas, datações argoniano e moscovitas sim cinemáticas ficam em torno de 542 de anos, né? Esse aquecimento ainda associado à deformação cisalente ainda era nesse período, e talvez a deformação associada à zona de cisalhamento na zona central da província do Borborema, ela tenha caráter episódica, com 2 estágios específicos de formação de zona de cisalhamento, entre 590 e 575 milhões de anos, e outro de temperatura mais baixa, pelo menos na região central, ele tem aí em torno de 545, 550 milhões de anos de desenvolvimento. É somente uma especulação, uma interpretação, e eu espero que, embora seja um tema muito complexo, vocês não tenham desistido. Então, queria agradecer a todos vocês que destinaram o tempo para ver alguma coisa sobre geologia estrutural, sobre zonas de cisalhamento e, claro, sobre a ciência, enfim. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Isso é uma dobra na área, que ocorre lá na área. Se vocês quiserem chamar de dobra em cisne, fiquem à vontade, né? O fato que é mais uma evidência da complexidade que é trabalhar com geologia estrutural em áreas afetadas por zonas de cisalhamento. Muito obrigado a vocês. Eu convidar o professor para ele retornar aqui. Eu espero que ele esteja online. Estou aqui, ó. Eu sei que você quer me matar, porque eu extrapolei o tempo, mas fique à vontade para quando alguém tiver alguma dúvida, obviamente, né? Bom, primeiro de tudo, queria pedir desculpa aos colegas, né? É a primeira transmissão que a gente está, a primeira palestra assim, que nós de Chapter de Médio estamos fazendo, considera alguns probleminhas, é normal. Claro, cada um tem um problema com a sua conexão, a gente não tem como evitar isso, mas, de modo geral, acho que quem estava aqui, de modo geral, a maioria conseguiu acompanhar bem, teve poucos momentos de trava, depende do próprio aluno minha, o problema que nós tivemos com link de transmissão, os meninos chegaram a pedir que eu falasse com você, Alan, mas eu não ia interromper, mas a gente conseguiu reativar, mas nós tivemos uma perda de uns 5 minutos, não teve jeito lá no Facebook. Nós temos 74 pessoal, né? Bom pessoal, ouviram menos eu falando. Tem 73, 72 aqui, tinha em média 70 pessoas também, mas aí caiu para 26, obviamente, nesse período muita gente saiu, mas a gente em 5 minutos conseguiu resolver. De qualquer forma, eu acabei fazendo uma gravação aqui, deixei o Zé gravando, os meninos pediram, porque para depois tentar fazer a segunda parte, eles voltaram, a transmissão está rolando, só que teve uma perda. A gente fez uma gravação, deixei gravando aqui, uma questão de segurança, mas foi uma questão de sítio. E isso resolveu. Essas coisas acontecem, tá, gente? No mundo tecnológico, tá? Bom, seguinte, nós vamos deixar pelo menos assim, um período de máximo uma meia hora, 20 perguntas, 20 perguntas, assim, o todo, né, para o debate em si. Se uma pergunta falta resposta, a gente vai ter que encerrar, né? Então, vou estar abrindo agora para a pergunta, como nós vamos fazer aqui. Quem tiver interesse na pergunta, vai escrever aqui no bate-papo, vamos escrever aqui a pergunta, estou escrevendo uma frase, pergunta liberada, né? Assim, mas eu vou estar controlando. Então, quem tiver interesse, escreve a pergunta. Aí essa pessoa, nós vamos autorizar que ela libere o seu áudio. Você pode clicar e liberar seu microfone, tá?
Eu mutei todo mundo, mas obviamente você pode ir lá e no seu microfoninho liberar. Quem realmente só está com o áudio, está ouvindo, não está conseguindo falar no microfone, porque não autorizou isso quando entrou na sala, não vai conseguir fazer pergunta, ou no máximo pode restringir quem pode falar. Se não tiver, porque às vezes as perguntas já são muito grandes e isso pode complicar até um pouco na rolagem do bate-papo, tá? Então, de qualquer maneira, a gente está aberto a dúvida, alguém que fazer alguma pergunta, por favor, se manifeste no bate-papo dizendo que quer fazer a pergunta e libere sobre, e aí a gente libera o microfone, você tenta falar. Eu sinto à vontade, o que eu almocei hoje, o que eu tomei no café da manhã, eu sinto à vontade, né? Quais são as minhas preferências políticas, ideológicas, fique à vontade. Geologia estrutural é pouco importante nesse momento. Ninguém quer fazer pergunta? Tem uma pessoa digitando. De novo, a pessoa está digitando, quer falar. Para mim, a apresentação não tem uma pergunta, mas um caso de coincidência. Mas eu prefiro que você então libere o microfone e fale, por favor. Pode liberar o microfone e falar. Você está com o microfone? Tá, ok. Então, tenta escrever alguém. Tenta escrever, porque senão vai perder. Vai escrevendo aí, depois a gente lê o caso aí que você colocou numa pergunta, mas tem um caso de coincidência. Escrever aí, então, enquanto isso. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? É muito motivador, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Isso é algo importante. Vamos lá, escrevam quem deseja fazer uma pergunta. Ou se não tem microfone, então escrevam aí. Escrevam que eu leio a pergunta. O lance do digital é isso, tá vendo? Que aí demora. Fala, vai dormir aí, galera. Tá vivo aí? Estou vivo, eu ouvindo bem aqui também. Estou vendo aqui que a Neila está digitando alguma coisa. A Neila está digitando. Vamos lá, pessoal. Eu estou com medo da pergunta da Neila que ela está digitando há tanto tempo. Deve ser uma pergunta muito difícil. Acho que minha conexão vai cair. Parabéns pela palestra, Alan. Estou sem microfone. Então, como posso diferenciar em campo uma brecha estrutural de uma brecha sedimentar? Olha só, Neila, essa diferenciação ela tem que ser feita da seguinte forma, né? Uma brecha sedimentar, textualmente, ela se assemelha bastante a uma brecha tectônica, ou, na verdade, ela pode se assemelhar. Uma brecha tectônica, ela estará associada a uma falha. Tá? Assim, uma brecha sedimentar, ela não estará associada a uma falha. Então, uma brecha tectônica, ela estará associada a uma muito comum brechas tectônicas é que elas têm a superfície de falha muito próxima ou aumento de falhas um pouco menor, associado a uma falha de escala um pouco mais significativa, e você consegue identificar os elementos que compõem essa falha. Então, se eu observar saltos e estrias no palha, mesmo tendo uma brecha, provavelmente essa brecha foi formada por atividade tectônica e não por atividade sedimentar. Outra característica das brechas tectônicas que diferenciam das brechas sedimentares é como, embora a formação de falhas
esteja restrita a porções mais superiores da crosta, portanto de temperatura mais baixa, ainda assim tem temperatura. Essa temperatura pode ser formada justamente pelo posicionamento costal ou a própria fricção causada pela atividade da falha aumenta um pouco a temperatura. E é possível, algumas dessas falhas, você ter algo de recristalização. Em alguns momentos, essa capaz até de gerar um produto que a gente chama de pseudotaclito, associado à formação dessas falhas. Então, existe evidências de fluxo deformacional às falhas, gerada pela fricção e a própria temperatura do posicionamento costal, que não é identificado em brechas sedimentares. Então, se você me perguntar, se estiver trabalhando numa área sedimentar, diferenciar uma falha formada por atividade tectônica, uma brecha formada por atividade sedimentar. As brechas formadas por atividade sedimentar estarão associadas a um evento sedimentar, um pulso sedimentar específico. E as estruturas, brechas formadas por atividade tectônica estarão associadas. Então, elas têm uma restrição local, né, métrica, porque elas têm conexão com uma falha especificamente. Tá? Não sei se ficou claro, espero que tenha ajudado a Nilo. Né? Bom, assim, existe, claro, uma relação antes, né? A Renata fez uma apresentação lente hoje, né? Falando sobre a contribuição do Luiz por Gondwana, e essa região da Província do Borema, ela tem uma importância elevada para o entendimento do contexto do Gondwana, tá? Então, quanto mais a gente entender a nossa parte no continente sul-americano, né, claro, no território brasileiro, melhor serão as conexões com a contraparte africana e melhor será também a reconstrução do ano. É importantíssimo que essas zonas também sejam bem entendidas, principalmente porque parte delas tem continuidade no continuano, e é interessante que a gente faça isso de maneira cautelosa, mas desenvolva esse tipo de trabalho. Eu vou tentar responder aqui a Amanda. Na verdade, a Amanda perguntou aqui se o sítio transtrativo mostrado em previsão de saneamentos tem relação com a instalação do pluto marinho. Na verdade, eu não sei se tem, esta é uma interpretação que eu dei, né, na qual aquele sítio transtrativo ele favoreceria o alojamento do pluto marinho e provavelmente a orientação ainda de fluxo que é identificada no pluto marinho, ela é derivada ainda de uma movimentação ainda que tardia associada à zona de cisalhamento cochichola e, claro, a esse sítio transtrativo. Espero que eu tenha conseguido responder a Amanda, só tem que ficar claro que isso foi uma interpretação minha, né? Obviamente, o objeto de estudo é o pluto marinho e a zona de cisalhamento. Se esse sítio transtrativo ele está bem estabelecido ali e ele ajudou a intrusão do pluto marinho, favoreceu, perdão, aí é outra história, a gente precisa trabalhar com outras ferramentas no pluto marinho para caracterizar bem esse mecanismo de intrusão. Tá? Provavelmente uma anisotropia de suscetibilidade magnética seria o ideal para estudar no pluto marinho. Não era a minha abordagem, na verdade era só natural. A Neila disse que atendeu. A Jéssica está digitando aqui uma pergunta. Bom, tem microfone e quer perguntar, pode fazer, né, a colocação. Quem não tem, digita aí, vai digitando. A Helena está digitando, a professora Helena, e a Jéssica também está digitando. Ok? Porque essa aqui ela deve que vai baixando. A Helena está pergunta. Helena, então pode abrir seu microfone. Boa tarde.
tarde. Primeiro, dar parabéns aí à palestra falando. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu estou estudando, né, pegmatídeos associados à zona de cisalhamento na faixa Araçuaí, lá no Rio Doce, né? E, assim, embora não tenha sido muito explorado na palestra, eu queria saber se existe alguma relação direta em relação ao papel do ângulo dessa zona dentro e a profundidade, se existe alguma relação direta no nucleus pegmatítico. Obrigada. Obrigado, Leandro, pela finalização. Olha só, zonas de saneamento são feições crustais, né, claro, e elas podem favorecer o alojamento de corpos graníticos. Isso é muito comum ao longo de todo o planeta, né, esse estudo de zonas de cisalhamento e alojamento de corpos de graníticos. E, no caso específico de corpos pegmatíticos, tá, dependendo da característica da zona de cisalhamento, eu posso até ter dois tipos de orientações associadas a corpos pegmatíticos. Por exemplo, eu posso ter corpos pegmatíticos orientados paralelo à zona de cisalhamento, ou se houver uma cinemática sinistral, vamos usar a cinemática sinistral para uma zona de cisalhamento, esses corpos pegmatíticos podem se orientar paralelos à superfície S. Né? Eu tenho muitas superfícies S e SC associadas às zonas de cisalhamento, dependendo da espessura, claro, dessas zonas de cisalhamento, eu posso ter corpos pegmatíticos associados a essas feições S. Então, eu posso ter corpos pegmatíticos de orientações distintas e eles estarem associados à mesma zona de cisalhamento. Isso vai depender do campo de deformação e o quanto essa zona de cisalhamento permaneceu ativo, ou pelo menos o campo de esforços permaneceu ativo durante o alojamento desses corpos pegmatíticos. Se esses corpos têm uma orientação ou uma deformação, eles são sim zonas de cisalhamento. Se eles não têm nenhuma deformação, se eles são isentos de qualquer evidência de deformação, eles podem ser, sim, após ou zona de cisalhamento, estão aproveitando o campo de tensões associados ao desenvolvimento dessa feição crustal. Então, depende muito de qual é a abordagem que está fazendo. Tá? Então, assim, uma zona de cisalhamento ela pode ser profunda o suficiente, de forma que favoreça o alojamento de corpos pegmatíticos? Sim, pode. Elas podem funcionar assim. Se elas funcionam com granitogênese, funcionarão também com corpos pegmatíticos. Tá? Isso depende muito de qual é a zona de cisalhamento que você está trabalhando. Outra coisa, qual é a temperatura que essa zona de cisalhamento foi gerada. Tá? Se essa zona de cisalhamento foi gerada em temperatura elevada, isso é, os granitos são de alta temperatura, isso favorece até em algumas partes fusão crustal. Isso pode ainda auxiliar no alojamento de corpos pegmatíticos. A gente tem que trabalhar muito também qual é o campo de tensões, na verdade não o campo de tensões, mas quais eram as características dessa zona de cisalhamento, a temperatura que essa zona de cisalhamento foi formada e se favorecia ou não dentro de corpos pegmatíticos. Ficou claro para a Helena. Então, a Helena fez muita perguntinha, depois o tema coloca aqui e depois a Jéssica. Tá? A Helena coloca: as orientações distintas podem estar associadas às fases deformacionais distintas também? Sim, pode. Esse que é o problema da abordagem interpretativa, né? Se eu tenho uma coisa é o objeto é o pegmatito, tá? Eu tenho a orientação dele. Essa orientação dele é muito diferente da zona de cisalhamento? Olha, se for muito diferente, eu tenho que pensar duas vezes se eles fazem parte do mesmo evento. Agora, ela é diferente, mas ela é compatível com alguns elementos geométricos que ocorrem nessa zona de cisalhamento, por exemplo, uma foliação curvada ao longo de uma zona de cisalhamento. Então, se isso acontece, aí eu vou entrar no campo da interpretação, ou seja, eu estou associando a orientação de um pegmatito a uma característica da minha zona que eu estou estudando. Então, eu estou estabelecendo relações. O quanto mais favorável for
a minha orientação do pegmatito com a minha orientação das estruturas presentes na zona de saneamento, maior será essa relação. Quanto mais distante for essas relações geométricas, tá? E, claro, cinemáticas, mais difícil é estabelecer relações de contemporaneidade. Assim, se você definir assim, um pegmatito associado à zona de cisalhamento, a primeira pergunta que te farão é qual é a idade da zona de cisalhamento e qual é a idade do pegmatito. Ou seja, qual é o evento cronológico que discorre de tempo, porque você está fazendo rodagem geométrica cinemática. Essa rodagem geométrica cinemática é compatível com a cronológica também? Agora, você pode fazer o contrário. Você pode estabelecer relações geométricas muito marcantes da zona de cisalhamento, combinadas essencialmente com os pegmatitos. Aí você pode atribuir que a idade de formação dessa zona de cisalhamento a idade de alojamento, ou de cristalização, perdão, do pegmatito, porque eles têm relações geométricas e cinemáticas muito marcantes e muito intrínsecas. Então, a gente pode também fazer essa associação. Depende muito de como você está trabalhando na abordagem. Beleza. Antes de eu ler a pergunta da Jéssica, tem uma pergunta que a Edjane mandou aqui lá do Facebook, que a Edjane está lá coordenando no Face, né? E ela disse que o Pedro Furtado, no Facebook, parabenizou o trabalho e perguntou se você poderia dizer qual é a referência do trabalho, porque se interessou muito pelos modelos. É o Pedro, né? Por isso. Pedro Furtado, ele está lá no Facebook, ele queria saber qual é a referência do artigo que você tem publicado, a referência, porque ele está muito interessado nos modelos. Ele queria falar sobre isso. Então, o Pedro, se ele estiver interessado, esse é um trabalho que é basicamente baseado na minha tese de doutorado, tá? A parte dessa tese relacionada à cronologia, perdão, a geocronologia está publicada, mas a parte relacionada à deformação ainda não está publicado, mas eu tenho a tese de doutorado, está disponível no site da CPRM, também disponível na biblioteca do UERJ. Se ele tiver interesse, eu posso também encaminhar a minha tese de doutorado para ele dar uma olhada, e lá onde os modelos estão disponíveis, fica à vontade, teria o maior prazer em repassar essas informações, tá? Não é pública, né? Uma tese de doutorado é pública, ele tem acesso tranquilo a isso. Se ele não conseguiu acesso, eu passo isso para ele, tá? Ok. A pergunta da Jéssica, né? Jéssica, primeiro, né? Bom, parabéns pela palestra, na didática, como sempre. Eu tenho uma dúvida em relação à identificação de zonas de cisalhamento do campo. Quando a zona de cisalhamento passa por uma zona de rochas sedimentares com granulação fina, a percepção dos elementos minerais e foliação melonítica é afetada? Ou seja, é possível que eu confunda com outra estrutura e não consiga identificar que é uma zona de cisalhamento? Vamos lá. Jéssica, olha, o que acontece? Uma rocha sedimentar, se ela tiver só granulometria fina e não tiver nenhuma estrutura sedimentar, o que a zona de cisalhamento promoverá em termos de mudança de padrão estrutural? Ela vai gerar uma foliação. Tá? É uma foliação melonítica, ela vai promover uma extensão elevada do tamanho dos grãos, mesmo que eles já sejam pequenos, mas ela vai gerar uma foliação melonítica. Então, se a rocha sedimentar é uma rocha maciça, que não tem estrutura sedimentar preservada, então essa zona de cisalhamento gerará uma foliação nova. Então, você não confundirá a zona de cisalhamento com a rocha sedimentar, porque a foliação ela é nova, ela não existia antes. E lembra, uma zona de cisalhamento é uma zona de elevado extremo e muito maior do que aquilo ao seu redor. Então, ao redor da zona de cisalhamento não terá estrutura e na zona de cisalhamento terá uma foliação melonítica. Mas eu tenho outras, eu posso ter uma rocha sedimentar que tenha estrutura, por exemplo, uma estratificação plano paralelo, uma estratificação cruzada, uma estratificação acanalada, estratificação de vários tipos, e essa zona de cisalhamento afetar. E vamos imaginar que não seja uma estratificação, mas uma laminação plano paralela. Se Deus for muito ruim com a gente, e a zona de cisalhamento se desenvolver com uma orientação paralela àquela laminação presente na rocha sedimentar, nós podemos sim ter alguma dificuldade para observar no campo. Mas se nós formos para a escala micro,
nós mataremos essa dúvida porque na escala microscópica eu observarei cristalização, que é algo que não acontece com rochas sedimentares, ou não deveria acontecer. Então, na escala microscópica eu conseguiria resolver isso. Deus nem sempre é tão malvado com a gente. Em geral, essas zonas de saneamento se desenvolvem com uma orientação distinta daquela estrutura sedimentares nas rochas. Então, promoverei, eu não, né? Deus promoverá que as zonas de saneamento gerem uma foliação completamente nova, embora a granulação possa ser fina, comparada à granulometria das rochas sedimentares, a orientação distinta que dificilmente eu proporcionaria alguma confusão. Mas lembre-se, né? A gente está trabalhando com geologia e trick mind sempre pode ter pegadinha, a gente usar em relação a isso, mas a probabilidade disso acontecer é pequena, tá? Mas ela está aí, ela existe, tá? Isso aí. Alguém mais tem pergunta de novo? Se alguém quer fazer pergunta e tem microfone, pode manifestar-se que você pode abrir o microfone e falar. Quem está sem microfone, então digite. A Jéssica está digitando ali, agradecendo. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Ninguém mais? Miriam, Amanda, tem uma gente aí, Alain Barbosa, Amanda Ribeiro. Isso é vontade, pessoal. Vocês podem perguntar qualquer coisa, não necessariamente sobre zona de talhamento, mas pode perguntar outras coisas de geologia estrutural, pode perguntar obras, perguntar sobre foliação, lineação de tiramento. Né? A professora Genética Florence Vicente Lima está digitando. Tem uma pergunta. A professora Genética é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, de Geologia, lá de Abrantes, formada na Rural também, Federal Rural. Contemporânea ao Alain também, sim, é 2001. Ela está ali digitando. Vamos ver a pergunta da Genética também. A Vitória Verdugo também está digitando. A Genética fala: oi, Alain, parabéns pela palestra. Gostaria de saber mais sobre os modelos. Ela está vendo aí, ela aguarda um pouquinho. A Verdugo também. Vitória Verdugo. Ela está querendo a gente saber mais sobre os modelos, se eles são matemáticos ou conceituais. Então, Genética, primeiro obrigado aí por prestigiar, né, a apresentação, né, e primeiro mandar um abraço para a Genética. Fico feliz que ela esteja participando aqui com a gente. Bem, Genética, todos esses modelos elaborados, né, eles são modelos meramente conceituais, tá? Por quê? Em função dos dados, são dos dados obtidos no campo, e claro, aqueles dados de característica analítica, né? Esses modelos foram conceituais, tá? Então, peguei os dados de campo e elaborei modelos conceituais para uma área, tá? E como que esses modelos foram estabelecidos? Existem modelos na literatura, parte deles matemáticos, né, feito com modelagem numérica. Então, por exemplo, modelos de transpressão. O modelo de transpressão mais clássico, né, falado em transpressão até a década de 70. Nossa, a primeira pesquisa da transpressão saiu na década, então, Harlan, de 1971. Falou sobre transpressão e transtensão. Mas só em 1904, com o Sanders aqui, que você tem um modelo numérico, uma modelagem numérica para estabelecer transpressão. Ou seja, é provar de matemática numérica que transpressão pode ser extensão também, obviamente. Tá? E a partir do final de 90, uma série de trabalhos que abordavam modelagens numéricas e computacionais sobre zonas de cisaneamento, esse trabalho mostrava principalmente que era possível gerar zona de cisalhamento de característica transpressiva ou transtensiva, e mexiam com o fluxo deformacional, e como mexer com o fluxo deformacional estavam aí associados a mudanças da geometria da foliação monolítica e também da lineação de treinamento. Então, assim, para ter uma ideia, os modelos de formação de zonas de cisalhamento
eles eram muito pobres até a década de 90. Eram pobres ou inexistentes. Então, de 97 para cá, vários modelos surgiram, né? As zonas de saneamento monoclínicas, transpressão inclinada, transpressão, transtensão, transpressão oblíqua. Esses modelos vieram no final da década de 90 e boa parte deles centrados no conceito de modelagem numérica, poucos abordando a modelagem dos dados em si, ou seja, que é pegar os dados estruturais e modelar esses dados. O que a gente tem muito, né, o que é feito muito, é um pouquinho diferente de numérica ou modelagem analógica. As pessoas estudam os elementos de deformação finita das zonas de cisalhamento e estabelece se a deformação teve como mecanismo predominante achatamento, rotação, cisalhamento simples, subsimples. Então, isso é feito de maneira diferente do que eu fiz, né? Foi uma abordagem em cima de determinar a ação de treino, essa não foi a minha abordagem, mas isso não caracteriza modelos, tá? Novamente, o que eu fiz foi pegar os meus dados, comparar com dados já previstos na literatura, existia uma similaridade entre os meus dados e aqueles modelos existentes na literatura, e daí eu criei esses modelos conceituais para o trabalho desenvolvido, em função de similaridade àquilo que tem e aos dados cobre o campo. Então, são modelos conceituais. Para a gente fazer modelagem numérica desses dados, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais de sofrimento, porque o que acontece é que muitas das vezes os dados estruturais observados no campo eles são incompatíveis com os modelos numéricos, principalmente no que diz respeito à orientação de lineação de estiramento combinado com foliação. Então é um pouquinho difícil, mas não impossível, tá? É algo que o geologia estrutural deve tentar fazer, né? Deve tentar fazer com os seus dados. Trabalhos de modelos tem muitos, principalmente modelagem numérica e computacional, mas trabalhar com os dados mesmo de campo e criar esses modelos, isso ainda falta um pouquinho, a gente precisa evoluir um pouquinho nisso. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? A gente está digitando ainda. A gente comenta. As modelagens numéricas são complicadas, generalizam demais. Creio que seja semelhante à geotecnia. Assim, rapidamente, Arthur, só para ajudar também a Genística nesse sentido, as numéricas são genéricas, porque na verdade, pelo menos no momento, né, o que os pesquisadores querem mostrar com as modelagens numéricas é que é possível que alguns padrões sejam observados. Então, por exemplo, é possível que eu identifique uma zona que tenha combinado movimentação horizontal com movimentação vertical. É possível de comprovar numericamente, em termos de fluxo e rotação. É possível mostrar isso numericamente. Se é possível mostrar numericamente, eu devo esperar que a natureza faça isso também, embora não de forma tão simples como na modelagem numérica, mas ela faça isso de maneira muito mais complicada para nos prejudicar no entendimento. Mas se não houver essas modelagens numéricas, no caso das zonas de cisalhamento, eu nunca saberei, tá, como é que eu posso ou não mudar de comportamento deformacional ou que as estruturas possam mudar de mão ao longo da zona de cisalhamento, sem que eu tenha que isso pode estar associado a algum tipo de modelo, seja ele transpensivo, transtensivo e suas variações, né? Os modelos, por exemplo, de zonas de cisalhamento monoclínicas, né, feito por Pachier, em 1998, ele estabelece várias zonas de cisalhamento, na verdade, várias porções de zonas de cisalhamento, em que eu tenho mudança na orientação da lineação de estiramento e isso pode ser identificado no campo. Se não houvesse alguém sofrendo com isso, em termos de modelagem numérica, seria muito difícil que chegasse ao campo e identificasse, olha, e mesmo que tenha mudado a minha orientação de foliação e lineação de estiramento, eu ainda estou na mesma cisalhamento, ou seja, na mesma zona de cisalhamento. Então, eles ajudam, embora eu concorde com você que são complicados, são simples de aplicar, né? Eles ajudam também a gente a entender que a natureza pode trazer muitos problemas para a gente no entendimento, né? E provavelmente
deve ser muito semelhante ao que acontece também, talvez na geotecnia rebuscada do que na geologia estrutural, principalmente com zonas de cisalhamento. A genística, a Neila está escrevendo. A Vitória do estava escrevendo também, eu não sei se ela deseja perguntar. Enfim, pode digitar. A Neila pergunta, Alain, em bloco diagrama, mostrando as zonas de cisalhamento sinistrais versus zonas de cisalhamento distrais, foi confeccionado em algum software? Veja, Neila, essa é uma deficiência, mais uma deficiência desse modelo. Por quê? Porque ele não é construído com base em parâmetros físicos colocados em um software específico, e esse software construiu o modelo a partir dos meus parâmetros físicos. Quais são os meus parâmetros físicos? Os dados de campo? Não. Como é que esses modelos foram construídos? São modelos idealizados. O que eu quero dizer com esses modelos idealizados? Ao longo do todo o trabalho, eu fiz uma série de geológicas, né, ao longo da área que eu trabalhei. Essas seções geológicas me deram uma percepção tridimensional das minhas estruturas, e após eu ter essa percepção das minhas estruturas, eu desenhei aquele modelo. Então, é algo feito graficamente, então aqueles modelos são desenhados, né? Na verdade, como minha mente enxerga aquele arcabouço estrutural da área em que eu estava trabalhando. Então, quer dizer que você não usou parâmetro estrutural nenhum? Sim, usei. Construir seção geológica, os dados obtidos no campo, e tentei posicionar eles de acordo com o norte, sul, leste, oeste, e construí-los. Então, são modelos desenhados. O único software utilizado, são dois softwares que foram utilizados ali, mas eles também são utilizados para compor o modelo, né? Assim, você pode usar qualquer um. Então, são dois softwares. Um software é o Envy, que eu usei para colocar o mapa geológico em perspectiva tridimensional. Só peguei o mapa geológico rotado na perspectiva tridimensional, de forma que não ficasse tão arbitrário, né? E sobrepus esse mapa geológico às seções geológicas feitas no AutoCAD na época, ou pode ser usar o CorelDRAW, tanto faz, né? E aí eu sobrepus esses caras e criei o bloco diagrama, né? E por isso ele deu aquela adicional. Então, assim, não tem nenhum software específico ali. Isso é um problema do modelo, obviamente, porque ele é um modelo idealizado, ele é um modelo construído a partir de modelagem computacional. Tá? Isso aí, Pedinho, complementou o que estava discutindo com a natureza, tem muito mais parâmetros que o modelo pode comportar, isso é fato. A Vitória parabenizou o Alain, na verdade ela não ia fazer pergunta nenhuma, sem querer, tinha apertado uma tecla, eu agradeço também. Se mais alguém tiver uma pergunta, quiser usar o microfone para fazer, ou digitar. Eu vou aproveitar e fazer uma colocação para uma pergunta. Se mais alguém estiver interessado em fazer pergunta, digite ou manifeste que a gente abre o microfone. Se depois da minha fala, vou dar um tempinho, ninguém se manifestar, a gente vai encerrar, tá bom? Alain, acho que uma coisa, aqui vai a pergunta da geoquímico, mas desgraça estrutural. A gente estudou juntos, vocês sabem disso. Então, para quem não sabe, tem pessoas aqui, turma, para casamento do outro, é um caso antigo. Mas, enfim, os alunos da geologia lá da Aurora sabem. Mas, Alain, considerando a zona de cisalhamento lá, Cochichola, dentro do contexto da província Borborema, por exemplo, como é que a litologia, né, digamos assim, a petrologia da região, acho que seria legal para falar isso para os alunos, como é que essa geologia da área contribuiu, foi considerada como uma condição de contorno dentro do modelo, como fez elas em relação para acomodar essa deformação, foi isso? Então, agora, olha só, a geologia estrutural, né, é uma ferramenta, né, então ela é uma ferramenta que, se utilizada sozinha, ela implicará em vários erros, né? Em vários erros em termos interpretativos. Então, assim, o quanto que a petrologia ela é fundamental na construção ou na interpretação um pouco desses modelos de evolução, vamos dizer, evolução geodinâmica. Tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, então, essas zonas de cisalhamento elas são democráticas, né? Elas afetam rochas
paraderivadas, afetam rochas ortoderivadas e afetam granitos, né, sem deformação, formados após. Se eu não souber, em termos petrológicos, o que essas rochas são, o meu trabalho ficará cada vez mais pobre. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a maneira como a zona de salhamento ela afeta um ortogneiss, ou seja, um gneiss derivado de uma rocha ígnea, é diferente de como ela afeta uma rocha paraderivada, ou seja, uma rocha metamórfica de protólito sedimentar. Então, se eu não souber em termos petrológicos, primeiro petrográficos e depois petrológicos, o que essas rochas têm como características, o trabalho é muito deficitário. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a zona de salhamento afeta esses ortogneiss que são paleoproterozoicos. Embora isso seja determinações geocronológicas, existe uma petrologia envolvida aí. Eu sei que esses ortogneiss são paleoproterozoicos e eles têm afinidade geoquímica compatível com rochas formadas em arcos. Então, eles são rochas paleoproterozoicas, 2,1 bilhões de anos, com rochas com afinidade de arco. Além disso, quando a gente faz as análises isotópicas desses caras, eles demonstram que eles têm ainda afinidade juvenil, ou seja, tem características, plotam no diagrama compatível com rochas de arco juvenil, então significa que provavelmente esses ortogneiss no paleoproterozoico parte de um contexto associado à subducção. Então, essas minhas zonas de cisalhamento, que são formadas em 570 milhões de anos, afetaram rochas muito antigas, que têm um contexto petrológico e geodinâmico muito mais antigo que essas zonas de cisalhamento, a formação delas. Então, eu vou esperar que a reologia dessas rochas ortoderivadas será um pouco diferente do que eu observo nas rochas paraderivadas. Então, os sedimentos, pelo menos na área que eu trabalhei, não pelo trabalho que eu desenvolvi, mas pelo trabalho de outros autores, eles são bem mais jovens. Eles são em torno de 630 milhões de anos. Então, esses sedimentos, as bacias que deram origem a essas rochas metasedimentares, elas são bem mais jovens do que essas rochas paleoproterozoicas. E é claro que minhas zonas de cisalhamento, dentro do contexto evolutivo, serão um pouquinho distintas em termos de deformação. Então, assim, se eu não aliar a da geologia estrutural à abordagem petrológica, os modelos, qualquer modelo criado em termos de evolução geodinâmica, né? Meu trabalho é um trabalho de evolução estrutural, mas qualquer trabalho em termos de evolução geodinâmica será extremamente deficitário, porque a gente não consegue resolver problemas com geologia estrutural pensando em geodinâmica. Uma vez que nós fizemos isso no passado, eu falo assim, os pesquisadores, porque eu não tinha feito, todos os modelos criados somente com geologia estrutural e superposição de estruturas caíram por terra em termos de geocronologia, ambiente geodinâmico. Isso foi modificado, porque a ciência é assim, e a gente precisa sempre aliar geologia estrutural a outras ferramentas geológicas para construir um modelo. Já é preciso aliar observações de campo com outros elementos para criar modelos estruturais, imagina para criar modelos geodinâmicos. Então, assim, a gente não consegue estabelecer grandes modelos geodinâmicos de evolução ali para a província do Roraima, qualquer tipo de área orogênica, se não combinar petrologia com geologia estrutural. Se não fizer isso, dificilmente a gente vai ter modelos dinâmicos bem estabelecidos. Que é isso. Bom, pessoal, vamos encerrar, tá? Eu pedi para que o Alan abra a câmera dele, eu vou abrir a minha também para palavras finais e nos despedirmos aqui, tá? Bom, pessoal, complementando aí o que o Alan falou, na verdade, é tremendamente importante. O que eu fiz de propósito, a primeira palestra que nós estamos fazendo aí, né, parceria com o pessoal do Chapter do Petróleo e Gás, haverá algumas palestras bem voltadas para o público do Petróleo e Gás, outras mais genéricas. No caso aqui,
o Alan falando dessa parte de geologia estrutural, da zona de cisalhamento Cochola, província de Borborema, mas sem porque até nós temos um programa de pós-graduação que fala em modelagem e evolução geológica. A gente só consegue construir um bom cenário geodinâmico se a gente tiver não só um bom trabalho de entendimento da geologia estrutural, mas conseguir entender bem a petrologia da área, a petrogeoquímica, também a parte exógena, porque a inter-relação da área interna da Terra com a dinâmica externa também influye, principalmente em aspectos fisiográficos, tectônicos, enfim, é bem mais amplo e complexo. Claro que a gente aqui procura sempre para falar bastante uma linguagem bem para o pessoal da graduação, que tem muito público mas também tem os professores assistindo, tem colegas da pós-graduação, do nosso programa de outras instituições. Então, esse é o intuito. O intuito, nós estamos felizes porque há pessoas aqui de outras instituições presentes, e também, dessa forma, estão apresentando o capítulo estudantil de petróleo e gás, mas também, principalmente, nosso programa de pós-graduação em modelagem de evolução geológica. Quem não conhece, coloca lá no Google PPGMEG, UFRRJ, tem lá a nossa página com todas as nossas informações, tá certo? Então, temos mais palestras no dia 28, no dia 30 de abril. Entre na página da PPGMEG, no Facebook do Chapter, elas estão lá. Uma palestra no dia 28 de abril com o Ricardo Tarcaíra, mas aí falando, eu engenheiro muito conceituado, falando da parte de bens energéticos, especialmente da parte de mobilidade elétrica, energia elétrica, mas também biodiesel, etc. No dia 30, uma palestra até mais ampla, tem vários alunos da Rural aí se inscrevendo no Dutra, falando sobre gestão, software e ferramenta de gestão, bem interessante também. Tem até o grupo da Geomorphos aqui na Rural, que isso pode ser interessante. Mas em maio, vamos ter palestras com um colega de geofísica da USP, do Gabriel, vamos ter palestra do Anderson Moraes do Sempre, com parte matemática e de geologia estrutural também. Enfim, tem várias palestras e outras que estão sendo divulgadas. Fiquem de olho na página do PPGMEG, no Facebook também, mas principalmente no Facebook do Chat. Os meninos estão sempre espalhando isso nas redes, tá bom? Pedimos desculpas por eventuais travas, fazendo a nossa primeira vez aqui, primeira vez nossa, mas fazendo esse tipo de evento com toda a gente. Pedimos desculpa ao pessoal do Facebook, teve uma queda, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas em cerca de 5 minutos resolvemos. Estamos gravando aqui. Alan, desde já, o pessoal também perguntou se podia deixar a tua palestra no Facebook. Eu falei que podia, se não podia, já era. Eu disse, se podia, eles vão deixar lá no Facebook, tá? Então, você pode voltar e ver de novo, tá? Agradeço muito a participação do professor, tá certo? A gente fez essa brincadeira aqui de Vasco Flamengo, mas nós não somos inimigos, não nos batemos. Então, agradeço muito a participação, agradeço a todos vocês que tiveram paciência de nos aturar até agora. E eu quero que vocês saibam que é muito bom, de certa forma, estar tendo contato com vocês todos. Muitos dos nossos alunos especiais, a gente tem contato com eles em projetos de pesquisa, nas orientações, mas tem outros alunos que a gente acaba tratando. É bom que tivemos a chance de rever outros colegas, como a gente, e outros muitos. É muito bom, que é uma forma de a gente saber, né, em tempos tão difíceis que nós estamos encarando, enfrentando, perdendo entes queridos. Eu, particularmente, já perdi uma tia semana passada, irmã do meu pai. Enfim, momentos bem complicados que nós estamos encarando por causa da Covid. Mas é muito bom saber que a gente consegue se conectar. Hoje a gente tem essa facilidade tecnológica que permite isso. E vamos seguir trabalhando nos projetos, nossas orientações, nossas letras, porque o conhecimento pode parar, e a consciência que essa avança, é a consciência que se evolui no mundo, a consciência, ela sim traz as respostas para solucionar, por exemplo, os problemas que estamos vendo hoje e muitos outros, tá bom? É isso aí, pessoal. E a gente passa mais, não tem mais palestras. Tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, um abraço a todos aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham sido proveitosos de alguma forma. A gente está sempre disposto a auxiliar todos vocês, né? Se quiserem tirar dúvida depois, a gente está aberto a isso, né? O Arthur já colocou tudo que deveria ser colocado.
preservem a saúde de vocês, se for possível, permaneçam nas suas casas, caso não seja possível, tomem todos os cuidados possíveis nesse momento, e a gente tenta, ainda bem que existem pessoas empenhadas como o Arthur e o grupo da PG, do capítulo estudantil, assim como a coordenação da pós-graduação, que tentam estabelecer essa conexão, que é levar um pouco de ciência e, claro, de conhecimento, divulgar o conhecimento que a gente faz e as instituições de ensino são capazes de fazer. Então é muito importante que a gente consiga estabelecer essa conexão com vocês. Vocês são importantíssimos, sem isso, sem essa divulgação do conhecimento, a ciência não vence, a ciência não propaga, e a gente consegue vencer várias barreiras. Muito obrigado a todos, novamente. Espero que vocês aproveitem todas as palestras, não percam de jeito nenhum. São temas excelentes, que ajudam bastante a gente a entender outras áreas do conhecimento. Assim, eu já me comprometi com o Arthur, se houver espaço, eu vou fazer outra apresentação, mas agora relacionada à deformação dúctil, tá? Falei um pouquinho sobre deformação dúctil, agora falar sobre deformação dúctil, e aí vai ser outra palestra, mas isso vai ser dentro do time que for possível do ciclo. Obrigado novamente a todos vocês, um abraço, fico muito feliz de rever vários aqui, obrigado pelas parabenizações, a vocês que são ótimos, a gente não seria capaz de fazer nada se vocês não... Um abraço a todos. Até a próxima, espero vê-los em breve, assim que for permitido. Valeu, pessoal, um abraço aí. Valeu, pessoal. Podem sair da sala aí, tá bom?